significa enviado. O Messias foi o primeiro apóstolo porque ele foi enviado do céu para a terra. E depois ele designou mais 12 apóstolos e depois designou Paulo. E portanto, apóstolo significa enviado. Eles iam de cidade em cidade, fundando igreja e constituindo presbíteros para tomarem conta daquelas igrejas que eram constituídas por eles. Lá no livro de Hebreus diz: obedecei a vossos pastores, em algumas traduções corrompidas. Mas na tradução mais correta diz: obedecei a vossos dirigentes, que são os presbíteros e não o pastor. Esse negócio de pôr um pastor na frente, isso vem da Igreja Católica Romana, e eu estarei mostrando isso. Gostaria de estar mostrando para você agora no placar uma parte. Primeiro eu gostaria de estar lendo em Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Aqui diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Tens de bom contudo detestar a conduta dos nicolaítas, que também eu detesto. O Messias disse que detestava a obra dos nicolaítas. Isso na igreja de Éfeso. Vamos para a igreja de Pérgamo agora. Apocalipse 2, versículo 15 diz assim: do mesmo modo tens também tu pessoas que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, o Messias detestava a doutrina dos nicolaítas. Mas quem é os nicolaítas? Ou quem era os nicolaítas? Se você perguntar para um pastor de uma denominação hoje, ele não vai te contar. Ou ele vai dizer que os nicolaítas foi um grupo herege que surgiu na história há muito tempo atrás. Mas isso é mentira. Não existe nenhum livro de história falando sobre um grupo chamado Nicolaítas que era herege. Pelo contrário, eu vou te mostrar agora o que nenhum pastor te mostraria em uma denominação. Porque se ele fizer isso, ele estará apontando o canhão para si mesmo. Mas eu, como não tenho compromisso com o sistema, como eu não tenho compromisso com denominação alguma, eu tenho compromisso somente com a verdade, com a palavra do Eterno. Por isso estou aqui para te mostrar a verdade das Sagradas Escrituras. A palavra Nicolaítas eu quero trazer para você o que significa. Preste bem atenção neste placar. A palavra Nicolaítas, essa palavra vem da palavra Nicolaus. E a palavra Nicolaus se divide em duas palavras no grego, Nico e Laus. E Nico significa sujeitar e Laus significa os leigos. Portanto, a palavra Nicolaítas tem origem na palavra Nicolaus, que significa, Nico significa sujeitar, ascender, e Laus significa o povo leigo, o povo comum. Portanto, a palavra Nicolaítas vem da palavra Nicolaus, que significa sujeitar os leigos, subjugar os leigos. Aqui estava dando-se origem à hierarquia dentro da igreja. Aqui o Messias está mostrando a origem dessa hierarquia maligna que existe hoje dentro do cristianismo. Mas quando foi que surgiu essa doutrina dessa hierarquia? Surgiu-se na Igreja Católica Apostólica Romana. Foi ali que surgiu essa doutrina maligna. Na era da igreja de Éfeso, Éfeso foi parabenizado. O Messias disse: vocês estão de parabéns, porque vocês não aceitaram a doutrina dos nicolaítas no vosso meio, a qual eu detesto. Por que ele detesta a obra dos nicolaítas? Porque é uma hierarquia que subjuga os leigos. E mais a igreja de Pérgamos corrompeu-se e aceitou os nicolaítas no seu meio. Isso está em Apocalipse 2, versículo 15. Ali começou a surgir-se todo um clero, por volta do ano de 315 ao ano 480. Foi quando surgiu o Papa, os bispos, os cardeais, os arcebispos e os padres. Ali estava surgindo-se todo um clero. O Papa estava agora assumindo, encabeçando a igreja do Messias. O Papa traz na sua roupa do lado direito Vigário General Deus in Terra, que significa substituto geral de Deus na terra. Ele traz na sua boina Vigários Filhos Deus, substituto do Filho de Deus. Portanto, o Papa está tentando roubar o lugar do Messias na terra. Ele estava querendo encabeçar a igreja do Messias. Ele leva o título do imperador de Roma, que é Pontifex Maximus. Ele tomou esse título para si, porque ele quer encabeçar a igreja do Messias. Portanto, ali estava surgindo-se toda uma hierarquia, algo que o Messias condenou. Ele disse: eu odeio a hierarquia, a obra da hierarquia.
porque ela subjuga, ela domina sobre os leigos. A hierarquia hoje se encontra dentro de todas as denominações, porque as denominações evangélicas saíram de dentro da Igreja Católica e ali arrastou-se essas doutrinas para dentro das denominações evangélicas. Quando você chega dentro de uma denominação evangélica, você consegue ver o clero separado dos leigos. O clero está em cima do púlpito. Por isso o Messias disse: eles amam os primeiros lugares na sinagoga. Eles gostam de ser chamados pelos homens de mestres, de pastor. Eles usam roupas distintivas para se diferenciarem dos demais irmãos. Quem são os leigos? Os leigos são aqueles que estão sentados no banco e que não conhecem nada. Portanto, a obra da hierarquia é algo maligna, porque a hierarquia domina, ela governa, ela exerce um assenhoramento sobre a igreja do Messias. Eu gostaria que você estivesse lendo comigo no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 em diante. Aqui diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, exorto eu, que sou presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos do Messias, e participantes da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Ial, que vos foi confiado, cuidando dele, não como coação, mas de livre vontade, como Ial o quer, nem por top ganância, mas por devoção, nem como senhores daquele que vos cooperam por sorte, mas antes como modelo do rebanho. Aqui Pedro está dizendo: vocês devem apacentar o rebanho do Eterno. Ele está dizendo para os presbíteros, mas não como senhores do rebanho. Vocês não devem dominar o rebanho, porque quem faz isso é a hierarquia. Ela domina, ela subjuga, ela governa. Mas os presbíteros não devem fazer isso, porque eles não formam a hierarquia. Eles são homens que devem servir de modelo. Eles ainda são ovelhas como os demais. O supremo apacentador há de vir retribuir os apacentadores, os presbíteros. Mas os apacentadores ainda assim são ovelhas. É como uma ovelha normal. Duas seguem na frente e as outras vão atrás delas. E aquelas duas que estão na frente, ali, duas ou três que estão na frente, olham para o pastor que está lá na frente. Elas seguem o pastor, e o pastor é Yahushua. Portanto, elas ainda continuam sendo ovelha. Os presbíteros são ovelhas, eles não são os pastores. Eles não são os apacentadores, eles não são o apacentador Yahushua. Eles são ovelhas como os demais irmãos. Portanto, na igreja primitiva não existia uma hierarquia. Existia um conjunto de presbíteros que tinham o dom de apacentar o rebanho. Portanto, nós podemos dar continuidade no livro de Tito, capítulo 3, se eu não me engano, livro de Timóteo, capítulo 3, ali diz que o bispo, o presbítero, deve ser marido de uma só mulher e que ele deve governar bem a sua casa, porque senão como ele cuidará da igreja do Eterno? Preste bem atenção, você que está me assistindo. Este versículo diz que o bispo, ele deve ser marido de uma só mulher e que ele deva governar bem a sua casa, porque senão como ele cuidará da igreja do Eterno? Você pode observar que quando se refere à igreja, a palavra não entra a palavra governar, a palavra é mudada e coloca-se a palavra cuidar. Pois como ele cuidará da igreja do Eterno? Por quê? Porque a igreja não é para ser governada. Portanto, a hierarquia dentro da igreja é algo maligno. Por que eu estou dizendo isso? Porque a hierarquia subjuga, ela explora, ela domina os leigos. E o Messias odeia isso. Nós podemos dar continuidade nesse versículo. No livro de Apocalipse diz: tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Quem são esses que seguem a doutrina de Balaão? São os mesmos nicolaítas, são esses pastores com as suas hierarquias. Eles são os Balaãos. A palavra Balaão, se você não tem conhecimento, você que está me assistindo, significa devorador do povo. Leia na Bíblia Almeida, uma Bíblia de estudo, e você verá no rodapé. A palavra Balaão significa devorador do povo. E os Balaãos são os nicolaítas, são os pastores. Por quê? Porque Balaão profetizava por um salário. Balaão profetizava em prol de receber dinheiro. Esses homens pregam por um salário.
eles são assalariados. Por isso, eles são os Balaãos que está no Apocalipse capítulo 2 em diante. Ali nós vemos os Balaãos. Eles também são a Jezabel que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Ali diz: tu tens aí esta mulher Jezabel, que ensina e seduz os meus servos e faz eles cometerem prostituição, ou seja, faz eles cometerem idolatria. A Jezabel ali é a hierarquia dentro da igreja. Por isso diz, ela se diz profetisa, pregadora, e ela ensina. Quem é que está ensinando hoje, meu irmão? Você que está me assistindo, não são os pastores? Portanto, eles são a Jezabel que está no Apocalipse 2, versículo 20. O que foi que Jezabel fez no Velho Testamento? Ela seduziu os servos do Eterno a adorar a Baal. Hoje a hierarquia, os pastores estão ensinando você a adorar a Baal. Mas como? A palavra Senhor significa Baal. Baal significa Senhor. Todas as vezes que você chama o Pai de Senhor, você o está chamando de Baal. Isso está no livro de Oséias capítulo 2, versículo 16. Leia Oséias 2, versículo 16 na Bíblia Apologética e leia em outra Bíblia e você verá que a palavra Baal significa Senhor. Olha no dicionário, o dicionário também te mostrará. Baal significa Senhor. E a hierarquia está fazendo você cometer prostituição, idolatria. No livro de Judas diz que eles são pastores que apacentam a si mesmo. São homens avarentos, são gananciosos. No livro de Ezequiel diz que eles devoram a lã das ovelhas. Eles tiram todo o seu dinheiro, toda a sua renda. Eles te devoram, eles tomam tudo que você tem. Portanto, no livro de Isaías 56, diz que são cães gulosos e preguiçosos e que gostam só de dormir. Esses homens não têm coragem de trabalhar, são avarentos, preguiçosos, gulosos e eles estão destruindo a igreja do Messias. Esta hierarquia é como um câncer que está corroendo o corpo do Messias, que é a igreja. Ela precisa ser estipada, ela precisa ser lançada fora. Nós precisamos jogar essa hierarquia para fora do nosso meio. Nós não podemos aceitar eles no nosso meio. Nós devemos fazer como a igreja de Éfeso, que não os recebeu no seu meio. Portanto, eu creio que você entendeu. Essa hierarquia são os pastores que estão hoje no meio da igreja, subjugando e dominando sobre o povo leigo, sobre aqueles que estão sentados no banco. Eu agradeço essa oportunidade.